Pronto, primeiro ano, bom dia. E aí, como estão vocês? Última aula nossa, né? Antes do recesso. Vamos continuar o estudo do classicismo, só que dessa vez vamos estudar Camões. Camões. Camões, Luís Vaz de Camões, na página 71. Camões lírico, a parte lírica, certo? Tem que lembrar o que é uma obra lírica. Medida velha e medida nova, as duas medidas. Ele fez uso das duas medidas, certo? Vamos entender um pouco sobre a biografia, entender um pouco quem foi Camões. Quanto à biografia dele, existem muitas incertezas. Tudo é assim, acredita-se, conforme algum estudo, mas não tem muita certeza das coisas. Poucas coisas podemos afirmar com certeza. Por que isso, professor? Porque ele só foi reconhecido como grande autor, como o cara da literatura de Portugal, depois do seu falecimento. Então, enquanto em vida ele não era considerado, não era respeitado, então pouco se registrou a respeito dele. Só foram perceber a importância dele quando ele já estava morto. Então, aí houve uma coleta de dados, uma busca por informações. Aí acaba que muitas coisas são imprecisas, não se tem certeza. Sabe-se que ele era um grande aventureiro, por exemplo, não ficava quieto, não ficava parado em lugar nenhum. Era uma característica dele. Isso também dificultou justamente a coleta de dados, né? Tinha dados por todas as regiões, ele participou de exércitos, ele foi preso, então ele teve uma vida muito intensa, tá bom? Então tudo tem uma estimativa. Por exemplo, acredita-se que ele era de uma família pobre, justamente por conta desse desconhecimento, e que ele nasceu em Lisboa no ano de 1525. Tem uma questão, uma curiosidade, se vocês olharem a foto no módulo, na página 71, vocês vão perceber que ele tem um olho caído. Ele era caolho, né? Ele perdeu a visão de olho. Acredita-se que foi numa guerra, numa batalha, que ele teve uma batalha tão intensa com um inimigo, que chegou a desferir um golpe no olho, ele ficou cego de um olho, certo? Mas não se sabe também quando foi, não se sabe muitos detalhes, mas que ele era caolho, é verdade. Acredita-se que ele estudou em Coimbra, uma faculdade ou um curso que na época se chamava Humanidades, tá bom? Ele foi soldado por muitas vezes, participou de diversas batalhas, que essa época aqui estamos falando dos anos de 1500, a época da expansão marítima, né? Então não faltava viagens a serem realizadas em Portugal e ele participou de diversas dessas viagens como soldado, né? Como um soldado comum. E algumas vezes ele foi exilado, ficou preso também em Portugal por questão de desrespeito, desacato, coisa do tipo. Cumpriu algumas penas de um ano. Depois ele era solto e voltava novamente, se inscrevia, se alistava novamente para a guerra, porque ele tinha esse espírito aventureiro. Ele não conseguia ficar parado em uma cidade. Ele queria viajar, queria sair sempre dos lugares. E isso também serviu para a formação dele como um literário, né? Teve muito conhecimento. Uma coisa interessante é que o classicismo começou com o Sá de Miranda, né? Quando o Sá de Miranda vem da Itália. A partir daquele momento começa o classicismo em Portugal. E o fim do classicismo acontece quando Camões morre. Para muitos historiadores, para muitos estudiosos do assunto, a morte de Camões marcou o final do classicismo, tá bom? Lá em Portugal. Isso foi em mais ou menos 1580. E ele morreu pobre, hein? Morreu na miséria. Para você ver como ele era desconhecido, né? Quais são as características de Camões? Camões escreveu obras que podem ser divididas como gênero lírico e como gênero épico. Gênero lírico, aquelas obras que falam de amor, aquelas obras que falam de sentimento, que tem a subjetividade, em que o autor revela o seu eu, revela as suas emoções, positivas ou negativas, revela-se, por exemplo, um amor inacessível, revela-se um amor frustrado, um desejo imenso, coisas desse tipo. São obras líricas em que há o lado subjetivo, o eu lírico, a pessoa revelada através das suas emoções e dos seus sentimentos. E a obra épica dele é o que nós vamos estudar depois do recesso, já é um conto, uma coisa mais aventureira. Foi o que deu a maior notoriedade para ele como autor, colocando ele em um patamar elevadíssimo como o maior autor de Portugal. Sempre uma referência da literatura de Portugal é Luís Vaz de Camões no mundo todo. Falar de literatura portuguesa e não falar de Camões é impossível. Ele escreveu nessa parte lírica, ele escreveu obras que pertencem à medida velha, características antes do classicismo, características do humanismo ainda, e também obras que já pertencem à medida nova, que já foi a inovação trazida pelo classicismo. Então vamos olhar agora como eram as obras dele
produção medida velha e depois vamos ver como foram as obras dele na produção medida nova, tá bom? Na medida velha, que são a medida velha? São versos, quando eu digo versos, cada linha do poema que tem de 5 a 7 sílabas. Sílabas, professor? Sílabas poéticas, certo? Em que é levado em consideração a rima, a sonoridade, a conexão entre as palavras. Essas sílabas poéticas, quando tem 5, chamado de redondilha menor, quando tem 7, redondilha maior. Então, isso é a medida velha, certo? 5 a 7 sílabas poéticas. As obras nessa parte da medida velha dele têm características da poesia palaciana. Se vocês recordarem lá da obra que era produzida no humanismo, era a poesia palaciana. A medida velha de Camões tem características semelhantes à poesia palaciana. O poema apresenta uma estrofe-tema, uma estrofe em destaque dentro da poesia, e a partir dessa estrofe-tema é desenvolvida outras estrofes de acordo com a ideia temática daquela estrofe, tá bom? Quanto ao tema, o assunto, lembra bastante as cantigas trovadorescas, as cantigas de amor e as cantigas de amigo. Por quê? Porque tinha um namorado que partia, tinha o sofrimento amoroso e também tinha uma mulher que era inacessível, inatingível. O homem pertencia a outra classe social ou tinha algumas dificuldades que não permitia ele vivenciar aquele romance, tá bom? Já na medida nova, que são medida nova, versos decassílabos, 10 sílabas poéticas. Enquanto a medida nova, a medida velha, você tem versos menores, que a linha do poema menor com 5 ou 7, a medida nova tem 10. São versos maiores, certo? Isso são os versos decassílabos chamados de medida nova. Como era também a estrutura? Geralmente ele fez muitos sonetos. Sonetos são obras compostas com 2 quartetos e 2 tercetos. O que é isso, professor? Quarteto é a estrofe, aquele agrupamento de versos que contém 4 versos. Isso é um quarteto, uma estrofe com 4 versos. E o terceto é uma estrofe com 3 versos, 3 linhas, certo? Então você terá o quê? Para ser um soneto, precisa ter 2 quartetos, ou seja, 2 estrofes, cada uma com 4 linhas, 4 versos, e também 2 tercetos, ou seja, mais 2 estrofes, cada uma com 3 versos, 3 linhas, certo? Isso é um soneto. Era isso a estrutura comum que Camões utilizou na sua medida nova. Qual era o tema? Sobre o que eram as obras de Camões na medida nova? Ele apresentava o desejo, versus mulher inacessível, e também com muitas referências aos pensadores, como por exemplo Platão, mostrando assim que ele tinha um bom entendimento filosófico daquela época. Tá bom, gente? Essa foi a nossa aula de hoje sobre Camões lírico, medida nova, medida velha, medida nova, certo? Vai rodar um vídeo aí com uns pontos de destaque, aqueles que ajudam a fixar, certo? Que serve até de macete para você lembrar na hora que tem uma pergunta na prova ou alguma coisa, ajuda a fixar na mente. E também com as páginas de atividade de casa, tá bom? No mais, como eu falei no vídeo de ontem, aproveitem o recesso, descansem, se divirtam respeitosamente, de máscara, respeitando o isolamento, certo? Porque se divertir e com saúde, preservando a saúde, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Divirtam-se. Ela me ligou desesperada, dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada, que hoje acordou enjoada. Não chora, isso é motivo pra sorrir. Fui homem pra fazer, também sou pra assumir. Sei que sou novo, sou curtidor, mas troco tudo isso